tarde para os irmãos. Mais uma mensagem, o hino Adoradores, Deus de Israel. Mais uma mensagem. O jornalzinho do Apocalipse, os terremotos lá da Venezuela, eles falam que é 50, outra hora fala que é 70 mil pessoas, mas eles estavam comemorando o paganismo, que é apegando com São João Santo, que no céu tem Moisés, Elias e Enoque. Só porque está na Bíblia, Roma e as pessoas vai no engodo de Satanás, né? E deu mais outro com a proporção drobada, e eles falou assim, não vai ser a tremor de terra que Deus mandar que vai impedir nós não. E só viu maçons, saiu lá do lugar deles lá, tudo vestido de preto, e o pessoal correu tudo para casa. E o sinal no céu, à noite, dá o relâmpago vermelho igual um sangue, mostrando que o negócio não é bonito. E essa noite esse calor vai virar sangue, porque eles dizem que vai ser global. Mentira.
Joel 2, 28, Mateus 24, 29 dizem: o sol não dará sua claridade, a lua se tornará em sangue, as estrelas cairão no firmamento. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem na nuvem dos céus. E Atos 2, 14. Lucas 21, 25. Por causa do arrebatamento secreto. Pode saber que ele está por detrás. Teve um rapaz que lá no Rio de Janeiro, ele pulou de 1000 metros, a roupa não abriu. Se Deus tivesse feito nós para voar, ele tinha feito nós com asa, né? Caiu em cima de um lajedo. Terremoto toda hora. Deus não está julgando vivos e mortos? Apocalipse 11, 18. Ele pode muito condenar quem não quer nada com ele. Claro que pode. Nós já está prestes a terminar a pregação do Evangelho e entrar num tempo que nunca houve. Que já é a volta de praticamente a volta de Jesus, que é o tempo de angústia. Daniel 12, 1. Miguel e os seus anjos levantará da terra. A gente não abre a Bíblia sem antes abrir a mente para falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma mensagem que as pessoas possam pegar, preparar e passar para as outras pessoas. Enquanto não levar a ti a sério, não funciona. Tudo que a gente leva por brincadeira só acaba mal. Mas não vai acontecer isso não. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. O título da mensagem hoje, dando sequência às 3 mensagens angelicais no primeiro anjo, é o Calvário e a adoração. Primeiro anjo de Apocalipse 14, 6, que essas 3 mensagens angélicas estão ligadas em Apocalipse 24, 14, o esse Evangelho do Reino, então virá o fim. E o último anjo de Apocalipse 18, 1, que mandando sair de Babilônia e das filhas, de Apocalipse 17, 6, as prostitutas, né? A mensagem do remanescente. Povo meu, próprio Deus. E aí, nós já vamos entrar em outra deforma de salvação, formatado, né? Que é o tempo de angústia. E depois, aí já é para o céu. As rochas e tal, e águas em sangue. Muito bem, as marretas das pragas. Primeiro anjo, tema a Deus e dá-lhe glória. Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mais fontes das águas. A gente não prega um evangelho incompleto. E uma das coisas aqui que chama muita atenção é as fontes das águas. Por quê? Porque quem aceita Jesus tem que batizar nas águas, né? E as águas também representam o Espírito Santo. Também representa a nossa redenção, que foi antes da criação do mundo. Está em Eclesiastes 3:11, Deus pôs a eternidade em nós antes que nós existisse e nada fosse feito. E 1 Pedro 1:19, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Só pela graça, pela fé. E as obras é outra coisa, né? A Igreja Católica colocou a ressurreição e agora é a graça. Mas a graça, o apóstolo Paulo fala em Romanos 3:21, que anulamos, pois, a lei pela fé? Não. Antes confirmamos a lei pela fé. A graça sem a lei é disso, e a lei sem a graça é legalismo. O plano de salvação vamos ver onde o Espírito Santo estava. No Gênesis 1:1. Princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Foi o primeiro dia. Jesus pegou essas 2 passagens bíblicas, falou para Nicodemos: olha, quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino. Tem muita gente ignorante. Diz que é cristão, não sei isso que é aquilo, mas nunca batizou as águas. Só quem não pode, né? E aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Por quê? Eu vou dar uma coisa aqui vou falar uma coisa aqui muito
muito semelhante. Por exemplo, Jesus falou assim: o Deus desse século cegou os olhos dos incrédulos para que não possa ver. Por quê? Porque os crentes, eles não vivem pelas vistas. A Bíblia diz: o meu justo vive pela fé. Uma família, uma casa bonita, um carro caro. E a segunda coisa que Jesus mais falou, din-din, não pode servir Deus e o dinheiro. E ante os anjos, e todo mundo, Jesus comparou a 4 coisas que somos nós. Nós, os terrenos. A semente, a palavra. O trigo, pode Jesus. E o joio, Satanás. A primeira semente foi jogada nos espinhos. São aquelas pessoas que ouvem, mas as preocupações, as riquezas, os prazeres e os negócios aumentam e sufocam. Seus frutos nunca amadurecem. Não adianta nada. Segunda semente foi jogada em pedra. As pessoas recebem com bom coração, mas logo que vem a tentação, abandonam tudo, porque não tem profundidade. Covardes, né? A Bíblia diz que as provações é as quedas é para nós ser provado. Beleza. A terceira semente foi jogada na beira do caminho. São as pessoas que ouvem, não importa. Pessoas que não levam Deus a sério. Acha que no final das contas, por Deus ser bom, Jesus ser salvador e bom, ele vai salvar até os diabos e seus anjos, perdoando eles e levando eles para o céu. Certo? Foi a tribo de Efraim que ficou os egípcios lá de Moisés. Não fazia pouco caso com as coisas de Deus. A quarta semente foi jogada em um terreno que as pessoas recebeu com um coração bom e obediente. Produziu 30, 70 e 100. Estes são os filhos do reino. A idade de Cristo que ele batizou, a mensagem do primeiro anjo está as águas. Precisa batizar. 70 é o perdão. Você tem mais perdoar que nós. Se não é o perdão de Deus, ninguém é salvo, porque a gente já é pecado. A gente já peca, só a gente já ser carne, a gente já peca, a gente já é pecador. E 70 vezes 7, né? É porque se você você perder uma coisa nessa vida por causa de Cristo e do reino de Deus, você ganhará 100 vezes mais. Muito bem. A adoração a Deus, pessoas hoje adoram a Deus sabendo que elas estão contra um mandamento da lei. Pessoas estão adorando a Deus às vezes por interesse. Pessoas que estão adorando a Deus mandando qualquer parte, tanto do coração delas, que não é uma entrega total, né? Quando você vai tomar um banho, você não chega e cai na água. Ou quando você está bem com sede, inclusive a água gelada faz mal para os rins, subonte. Qualquer coisa gelada. Tecnologia já sabe, né? Pois é. E esses 3 tipos de pessoas. Pessoas que saíram, pessoas que sabem onde é também. E tem o oposto, que está adorando a Deus ao mesmo tempo e o que ele criou, no caso, o sol, domingo. A palavra Sunday, ou Vicarius Filhos Dei, é Natal Solis Deis, domingo, dia do sol. Os pagãos adoravam a Deus. Primeiro dia, o que Deus estava fazendo? Ah, mas a gente adora a Deus todo dia. Não. Adão mais Eva, quando Deus desobedeceu a Deus, Deus
estava presente, não. Era para estar obedecendo a Deus, não era? Adorar a Deus é o dia da família, estar conectado com o lado espiritual, também ajudar a pregar. Eu vou falar 7 maneiras de adorar. Adorar o que vê é muito fácil. E mais que a gente precisa, né? É um país aí dando jeito em tudo. Vai ficar fácil. Pode ficar fácil de receber a marca do inferno. Se não tiver um oi nos sinais e o outro na Bíblia, né? Você já está acostumado tanto falar. E as 3 mensagens angelicais. Nós estamos numa época de 2 coisas, que é a Copa do Mundo, E tem política no Brasil também. O político foi Deus que deixou, embora tá da moda que tá, né? Mas isso outro aí não. E a pessoa ele já sabe o que Deus aceita e o que não aceita. E o chamado de Roma, respeitando os irmãos católicos, tirou 870 capítulos da Bíblia. Tem 3 mandamentos, fala em 4 famílias da criação. 4º mandamento, a criação divina e a semente humana. É isso? 5º mandamento, honra seu pai e tua mãe. 3 famílias. E o 10º, não desejará nada do seu próximo ou do teu próximo, nem um parceiro ou a parceira do teu próximo. Dividiu no meio. Meio ninguém conta. E também o 3º mandamento que a gente está vendo as igrejas cheias hoje, quando vai ver o testemunho, a árvore é conhecida pelo fruto. Não tomar o nome de Deus em vão. Você ser um cristão de palavra, mas não ser de testemunho. Certo? Muito bem. Que condição Jesus deu mais para entrar no reino de Deus? Quem não tomar o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Deus, ele preparou os nossos enxovais antes da criação de tudo. A mãe faz isso também, a pessoa que casa ou que quer ter um filho. Ah, mas não sabe o sexo que vai ser. Não, pode comprar os 2, macho e fêmea. E ele também preparou, sabe o que mais? A mamadeira, que você come, que você bebe. Sabe o que ele preparou mais? O óculos, o que você vê na internet, vê ao vivo, vê na televisão, vê no que Deus fez. Eu vejo tanta coisa agora na internet, não é para o meu bem espiritual, vai ser tudo queimado. Eu vou ficar perdendo meu tempo. Nós estamos correndo quanto tempo? Certo? E o remanescente, Romanos 9, 27. Isaías pregou para os egípcios, foram como a areia do mar. Mas é o remanescente que vai ser salvo. E Deus abreviou aqueles dias. Se não fosse o Velho Testamento e os de lá, nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Essa noite a lua vai ter sangue. Lucas 21, 25, né? Tais coisas começarem a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, que a vossa redenção se aproxima. O óculos é o quê? Ficar cego para esse mundo e abrir as vistas para a palavra de Deus. E para os sinais, ó. Os crentes de Beré foram salvos, todos. Examinavam as escrituras. Os outros não examinou, só confiou no que o apóstolo Paulo fez, pregava. Examinais as escrituras e julgais ter nela a vida eterna, que são elas que de mim testificam. O título da mensagem, você é o profeta Vanderlei, está passando um vídeo aqui, eu peguei, você assiste ele aí também, passa para as pessoas. Você já está sendo um mensageiro de Deus. A palavra evangelho é boas novas.
e anjos é mensageiros, que somos nós. Certo? Aconteceu isso com... Deus está jurando lá lá onde é que matou o pessoal, tudo, quase 100 anos para cá não teve um terremoto desse. Nos egípcios, Coré e outro, disse que ia tomar a vaga de Moisés e Arão. Juntou lá, não sei se mais uns 200, Deus mandou o recado, se vocês não arrependessem, mandar vocês ir para o meio do acampamento, e aí o povo tudo afastasse, todas as famílias, tudo deles. Aí eles não arrependeu, eles foi, não sabia de nada, mas sabe que Deus ele é salvação, ele disciplina, mas ele julga e também condena. Aí diz que a terra abriu, eles fundou tudo e a terra tornou fechar. A Bíblia fala. Eu falei o óculos, né? Pois é. O enxoval é o quê? A roupa que agrada a Deus. Não agrada eu, não agrada o mundo, não agrada as lojas, não. Não, eu não vou estar parecendo com o mundo. O apóstolo Paulo diz: considere o mundo e tudo que nele há como esterco para conseguir o poder e a salvação em Cristo. O apóstolo Paulo, hein? E também aquilo que você for dar para alguém, se for pecado, você dá. Eu não faço isso. Mas se não é pecado, é para eu fazer. A Bíblia diz: provar e reter aquilo que é bom. O vegetarianismo, você está fazendo esforço para ser? Vocês podem ver. Nunca Deus dá um mandamento, uma ordem, um conselho que é benéfico a ele. Deus é independente de que você pensar. Deus não precisa de ninguém, de nós, nem de anjos lá. Se os anjos todos pecassem contra Deus, se os anjos todos tivessem ficado do lado de Lúcifer, Deus tinha condenado isso tudo. E salvaria nós. Ué. Tem gente, ó, todos os caminhos falando em Deus leva a Deus. Mentira. Todos os caminhos tem o povo de Deus. Pode ser toda essa geração. Voltando lá de novo. Enxoval, né? E tem também, hoje a gente não vê muito, tem mais capacete, pouco capacete da salvação. Também o colete, para não boiar de chuva, né? Moto. As botas, hoje não está tendo lama no curralo, mas para viajar para longe, calçar as botas. E o que na mão? A espada, a Bíblia, a palavra, na mente, que é a espada na mão. Para poder enfrentar o mundo que só vai afundiando, para testemunhar, pregar e despovoar o inferno e povoar o céu. Essa missão tem Marcos 16:15. E de por todo mundo pregar o evangelho a todas as nações, batizando, ensinando a guardar tudo que eu vos ordenais. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os mandamentos de Cristo, depois da graça, Mateus 5:17, quem cumprir todos em Cristo vai ser grande no reino do céu, com a justiça de Cristo, não com os escribas e fariseus. Atos 16:13, no sábado, o apóstolo Paulo, após ir aos cultos na igreja, meio-dia, ia para os rios cultuar. Ali tinha uma mulher chamada Lídia, que aceitou o evangelho, deve que foi batizada. Que eles dizem que a graça não precisa da lei, já expliquei. E também a lei é a norma do juízo. Tiago 2:12, de tal modo falar e de tal modo proceder, porque não sabeis que vamos ser julgado pela lei da liberdade, e você fazer parte da família de Deus.
Mas Eva foi lá, tá com os irmãos, pode, se você estiver assistindo na internet, a mesma coisa também. Mas vai para o caminho de Deus. Dízimo e ofertas, trazei todos os dias na casa do tesouro, né? Ah, mas gente de lá, isso é aquilo. Você tirou o olho de Cristo. Põe no você então, em vez de você pôr nele para você ver. Apóstolo Paulo diz: fiel e digna é a palavra de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar dos pecadores, de qual quem é o pior, dos quais eu sou o principal. Pessoas que saem do caminho de Deus, elas não entrou para lá no oi que ela tirou elas, e elas não saiu olhando para quem levou elas. Sabe por quê? Porque se elas estivessem olhando, elas não saíam, elas levavam, era mais gente junto com elas, que é Cristo, né? O apóstolo Paulo disse: olha, se eu olho para mim, já era, estou condenado, mas se eu olho para Cristo, não tem como eu me perder. Muito bem. Então é um processo gradual a salvação. E o juiz de Deus? Apocalipse 11:18, 1 Pedro 4:17, o juiz de Deus começa pela casa de Deus e por nós. E o que será daqueles que não aceitou o evangelho de Cristo? 2.600 anos aí atrás, as 2.300 tardes e manhãs que nem Adventista não tinha, nem Filadélfia, nem Tiatira, nem Jesus tinha vindo. Daniel 8:12, o chifre, a ponta pequena dos 3 chifres dos 10 ficou 7, um nasceu, boca como de homem e rosto, é o Papa, né? A gente sabe disso. Entrou no santuário, deitou a verdade por terra e que fez prosperou. Mas tem salvação para ele, o cara que tem. Ele sabe. E a marca da besta também. Daniel 12:14. Quanto tempo durará a visão nojenta e a verdade deitada por terra? Até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. O santuário lá em cima não precisa purificação. Em Daniel, em Apocalipse 11:18, os terremotos que está acontecendo aqui, trovões, relâmpagos, é aqui. Na terra em cima. Lá está ouvindo. Você já pensou? Eles ouvem um estrondo de um terremoto, de um trovão, de um relâmpago. E eles não atrapalham eles nada. Por quê? Porque eles é imortal. Eu vou julgar meu parente, talvez. Isso aí eu nem penso. A pessoa falou: como eu vou julgar minha esposa se ela foi minha esposa? Mas você vai estar numa condição imortal no céu. Totalmente diferente. Mas ninguém pensa nisso, não. Deus quer salvar todos. Então, voltando aqui, 70 semanas Deus deu para o povo de Israel, que era para preparar para aceitar Jesus quando vinha. São 490 dias. Menos 2.300 tardes e manhãs dá 1.810. No ano 1.810, Jesus pulou do lugar santo para o lugar santíssimo. Que Deus vinha no lugar santíssimo, no santuário de Moisés, uma vez por ano. 40 anos te deu por 40 dias. No caso, era o dia 10 do 7º mês. Que dia Deus está presente? No sábado, não é? Pois é. Então, presente assim, questão de adoração, né? E também é selo. E o oposto domingo também é selo. Por quê? Porque João Paulo II escreveu uma carta em 1998, dias Domini, que o domingo será a identidade de todos os cristãos. E todos têm que se esforçar para que esse dia seja santificado todos os crentes. Eu vi na internet, e acho que o Vaticano, parece que todo ano, todo mês, gasta 2 a 3 milhões de dólares para tentar destruir a igreja adventista. Porque ela tem a verdade, o santuário, a graça, os mandamentos, a saúde, importantíssimo. Um profeta, Ellen White, confere com a Bíblia. Eu também sou profeta. E assim se vai. Já sonhei pregando para ele muitas vezes. Elon Musk. Vi ele agora com negócio tipo uma caveira, né? Vou saber o que é. Já tá quase encostando.
as tempestades, né? Deus também ia usar tudo que ele criou no plano de salvação, como as águas, como a madeira que foi a cruz de Cristo, como as roças para aqueles que obedecerem e buscar a Deus, tiver condição, meio coisa natural, de graça, muitos. E os sinais, os países aí que é comunista, Deus está descendo. Eu vi agora a China, só tá as casas hasteadas por lá de fora e os carros boiando. O presidente da Coreia, a Bíblia entra lá de balão. Jesus está aparecendo o povo lá em sonhos, enquanto uns tá achando fácil, 1 hora, meia hora, que eu não achei. Eu ia de pé, de carona, 20 quilômetros, montado. Às vezes eu andava em 2 dias, 80 quilômetros montado. E hoje tem carro e moto para tudo quanto é canto. E muitos não querem, mas lá não, lá é o contrário. Eles estão adorando a Deus travancado no escuro. Vai na África também para você ver. Chega lá na África, qualquer riqueza e dá para eles uma Bíblia para ver qual é que eles pegam. Fala, porque eu não vou pegar a Bíblia, porque essa aqui é eterna. Que ela vai ser anulada e procurada nos 4 cantos da terra. Por quê? Pode ter alguém procurando a vida eterna. Já passou. Porque o que é eterno não acaba. Pode ter outros que o sol vai abrasar,